Então, vai começar a gravar a partir de agora. Aí faz assim, pode deixar o microfone fechado, que eu vou falando, explicando, e aí quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês liguem o microfone e perguntem, tá? Ok, tá bom. Tá, eu vou começar a apresentar aqui, vamos ver se vai dar certo. Estão enxergando a tela? Sim. Sim, prof. Tá. Então, assim, vocês enxergam a tela, eu não enxergo vocês, tá? Eu só enxergo a tela aqui para mim. Então, assim, ó, o que eu preparei? Eu preparei uma revisão. Eu acho que não apareceu a revisão. Não. Aqui tá só os... Tá, aqui, ó. Um resumo primeiro sobre o que são conjuntos, tá? Porque a gente começou na parte de união, intersecção de conjuntos, e eu notei em algumas exercícios que eu recebi de volta pela plataforma, que são poucos, né? Que faltava alguns detalhes. Então, aí, por isso que eu quis gravar essa aula, para fazer um resumo da primeira parte de conjuntos, tá? Então, o resumo, o que é um conjunto? Um conjunto é um agrupamento de objetos, né? Coisas pré-definidas. Pode ser as letras do alfabeto, algumas, pode ser as vogais, pode ser cores, meses, tá? Então, é definido por alguma coisa que, que for pedida num problema. A representação de um conjunto, ela é sempre entre chaves. Eu não posso pegar, para representar um conjunto, e colocar, se for números, colocar só os números soltos, colocar palavras, só as palavras soltas. Eu tenho que colocar elas dentro de chaves. Ou em forma de diagrama. O diagrama é aquele círculo que a gente coloca os números e as palavras dentro. Também pode ser. Também a gente representa por propriedades. O que são as propriedades? Na parte da matemática, uma propriedade vem escrita em símbolos. Símbolos que querem dizer, para dizer outra coisa, né? Então, vamos supor esse conjunto A. Aqui está dizendo que X pertence a R, R quer dizer os números reais. Mais para frente a gente vai ver os números reais, né? Os números reais são todos os números que temos os naturais, os reais, os inteiros, então todos os números. Então aqui está dizendo que X pertence a números reais e o X é menor, esse símbolo aqui é menor ou igual, quando ele tem esse risquinho embaixo, a 2, e X é menor que 10. Bom, primeira coisa que ele está dizendo, que o X é menor ou igual a 2. Se ele é igual a 2, o 2 vai entrar no nosso conjunto. Então, se é os reais, vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o 10 não vai entrar, porque não diz que o X é igual a 10, só diz que o X é menor que 10. Então, essa seria a propriedade deste conjunto formado aqui, ó. É um conjunto determinado, ele é determinado que ele é menor e igual ao 2, e ele é menor do que 10, então ele vai até o 9. Na letra B, está dizendo que o meu X pertence aos reais, e o meu X é menor ou igual a 4. Bom, se ele não determinou o final desse conjunto, os reais são infinitos. Então, ele começa no 4,
porque tem o símbolo o risquinho esse embaixo do menor, quer dizer que é igual. Se ele é igual, ele entra no conjunto. Se eu tivesse só o sinal de menor, ele não entrava no conjunto. O nosso conjunto ia ser a partir do 5. Então, como ele é infinito, o conjunto dos números reais é infinito, e eu não determinei que ele fosse menor que algum outro número, então eu coloquei até o 10 aqui, reticências, e fechei o conjunto. Aqui, ó, símbolos que a gente usa muito, pertence, não pertence, é o exímio com um risco, eles são usados para relacionar elementos dentro de um conjunto, tá? A gente usa também o símbolo de menor, que é só o símbolo sozinho, ou menor igual, que aí tem esse risquinho embaixo, que era daquele exemplo que eu estava dando antes. E de maior, maior ou igual. Também tem esse maior ou igual, tem o risquinho embaixo. Vocês estão ouvindo o barulho da casa, tá? Não dá bola. Continuando. A gente também pode representar um conjunto pelo diagrama de Venn. Então, é um círculo, onde eu pego o conjunto e junto. Pode ser das duas formas, dependendo do que for pedido no problema. Essa é a parte anterior dessa parte que a gente já começou, né? Até aí, tudo bem? Sim. Vocês estão enxergando Sim. a tela direitinho? Sim. Tá. Sim. Tá bem. Ó, eu não sei se vocês fizeram os exercícios da semana 8, aí eu coloquei a correção aqui, ó. Eu coloquei só a correção, deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu pegar o documento aqui, que aí eu vejo o enunciado para vocês. Tá, então vamos corrigir então a semana 8. Dizia, conjunto formado pelos números pares maiores que 6 e menores que 20. Ali nesse enunciado eu poderia ter colocado só o símbolo de maior e o símbolo de menor. Então, se ele é maior que 6, o 6 não entra aqui. Então, a gente parte do 8. Se ele é menor do que 20, a gente termina o conjunto no 18, a gente não coloca o 20. Letra B, ou 2, não, era 2. Conjunto formado pelos meses do ano que não possuem R. Então, nesse conjunto, vocês teriam que formar o conjunto com todos os meses que não tivessem R. Sempre entre chaves, aí vocês distribuem os elementos sempre com vírgula, né? Então, maio, junho, julho, agosto. Esse seria o conjunto formado pelos meses do ano sem R. 3. Conjunto formado pelos 5 sentidos humanos. Então, ali eu já disse que são 5, né? Às vezes a gente esquece qual seria, que é uma vírgula, não ponto. Então, olfato, tato, audição, visão e paladar. Esse completa o conjunto dos sentidos. O próximo era o conjunto formado pelas cores da bandeira do Brasil. Então, as cores da bandeira, verde, amarelo, azul e branco. Então, formamos o conjunto das cores. Número 5 era definir o conjunto pelas propriedades. Então, eu tinha, letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reticências.
Quer dizer que era um conjunto que é infinito, continuava, né? Então, o que poderia ser esse conjunto? Esse conjunto, ó, formei aqui, isso aqui é uma propriedade, então, ó, entre chaves também, porque é um conjunto. Então, x pertence aos naturais, porque aquele conjunto ali são os números naturais, sem o zero, porque os números naturais, eles começam 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Como ali não tem zero, então, a gente tem que deduzir que é o conjunto dos números naturais sem o zero. Então, aí ele tem que levar esse asterisco para dizer que ele não tem o zero. Isso aí também a gente vai ver mais adiante, mas essa parte é base para as próximas, tá? Letra B. O conjunto era 2, 3, 5, 7, 11, 13 reticências. Então, o que seria esse conjunto nas propriedades? Então, x tá o quê? O x é menor do que 15, porque lá termina no 13, então ele tem que ser menor do que o 15. E o que poderia ser esse conjunto? Esses números, essa união de números, tendo aquele 2 no começo, ele só pode formar o conjunto dos números primos, porque os números primos, né, que são aqueles que só divide por um e por ele mesmo, o único número primo que é par é o número 2. Então, analisando aquele conjunto, vocês teriam que ter uma intuição do que poderia ser aquele conjunto. Letra C, essa aí eu acho que era a mais fácil, né? Então, era um conjunto, dizia A, E, I, O, U. Então, como que ele ficaria? X. Esse tracinho significa tal que, na escrita matemática. Então, X, tal que X pertence ao conjunto das vogais, porque ali tinha as vogais. Conseguiram entender, gurias? Hein, Sim. professora? Aqui, tipo, Sim. a senhora tem números, né? Aqui era em letras. E ali onde que dizia ali bandeira, cor da bandeira, pra mim aparecia conjunto pelos números ímpares maiores que números pares, que 21 no caso. Aí depois era E, que conjuntos formados pelas consoantes da palavra par. Mas não é da semana 8, então. Deixa eu ver aqui. Tem outra semana que eu acabei repetindo. Semana 9. Prof, eu percebi também que Tinha repetiu repetido. alguns. Isso. É semana 9. Ó, letra A, conjunto formado pelos números pares maiores que 6, então repetiu, né? Esse aí tá certo. Esse Tá, aí. repetiu. Aí a segunda repetiu também. Aham. A terceira repetiu. Sim. E aí Aí depois eu. a D, É, a E e a F são diferentes. é. Isso. Tá, então, se vocês querem notar aí, eu acho que aqui eu não vou conseguir escrever, peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um slide aqui, eu consigo escrever para vocês. Tá, então vamos continuar ali com a letra D, então. Dessa aqui, que é a semana... Eu escrevo e depois eu aumento a fonte, tá? Semana 9. Letra D. Então, aqui, conjunto formado pelos números ímpares maiores que 5. Bom, se são maiores que 5, o 5 não entra, não é? Então, quem é maior que 5? 7, 9, vai até 21, 9, 11, 13, 15. Tá pequeno até para mim.
Não, 19 aqui. Até para mim tá pequeno. E 20, bom, se é menor que 21, então já não terminamos aqui. Letra E. Conjunto formado pelas consoantes da palavra parlamentarismo. Bom, quais são as consoantes dali? P, R, L, M, N, P, S. M já botei. Deixa eu conferir. Faltou P. As palavras, quando tem mais de uma letra repetida, a gente não coloca, tá? A última, então, eu acho que foi todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta uma. Me ajudem aí, que está pequeno, não estou enxergando também. P, R, L, M, N, T, S. E ó, não. 1, 2, 3, 4. Continuo achando 8. Tá, vou deixar assim porque tá pequeno, não tô enxergando. Peraí, deixa eu aumentar isso aí. Professora, mas é 7, tá certo? É 7, né? É que tava muito pequeno, eu tava achando que tava... É 7, sim. Tá. AF, conjunto formado pelos números naturais menores que 15. Então, aí, nesse caso, entra o zero, porque está dizendo que é os números naturais, então, os números naturais a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, menores que 15. Então, até o 14. Uma coisa que eu recebi um exercício assim, ó. Tava errado no caso. Era assim. A pessoa colocou assim, 1, 2, 3, 4. Aí colocou uma reticências aqui. E aí botou 14. Assim tá errado. Tá? Porque eu pedi o conjunto formado pelos naturais menores que 15. Então, não pode ter reticências no meio, dizendo que tem outros elementos no meio. Eu pedi o conjunto inteiro, tá? Então, aí teria que ser o conjunto inteiro mesmo. Agora, acho que fechou, né? Então, corrigimos duas semanas aí. A semana 8 e a semana 9. A semana 10 já é a parte dos conjuntos ali. Deixa eu ver aqui, que agora eu botei um slide a mais. Tá. Sobre essa parte aí, inicial de conjuntos, vocês têm alguma dúvida para perguntar? Não, eu não. Eu tô tranquilo. Também não acho. Não? Tá. Então, a gente vai passar para união, intersecção e diferença de conjuntos. Tá? Vamos uma de cada vez. Então, a união.
A união de A com B é um conjunto formado por todos os elementos que pertencem tanto a A quanto a B, né? Então, aqui está a propriedade, ó. A união com B, X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Essa é a propriedade do que eu estou falando aqui em cima. Aí, aqui eu tenho o exemplo disso aí que eu estou falando. Ó, então... Não. Então, eu tenho um conjunto formado, conjunto A formado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conjunto B, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui eu coloquei das duas formas, né? Eu posso pedir das duas formas, eu posso pedir para vocês fazerem um conjunto assim, só entre chaves, ou pedir para vocês fazerem o diagrama. Aí o diagrama vocês vão montar um conjunto assim, que nem aqui, o conjunto A, todos os elementos que tem dentro do conjunto A, todos os elementos que tem dentro do conjunto B. Então, a união de conjuntos é juntar todos os elementos, não precisa repetir, nunca a gente pode repetir elementos. Então, como o conjunto A vai do 1 até o 9, e o conjunto B segue a sequência de 10 até 15, então a nossa união deu todo esse conjunto aqui, ó, de 1 até 15. Essa é a união de conjuntos. Pegaram essa parte? Sim. Sim. Tá. Agora, o que é a intersecção dos conjuntos? Não. A intersecção de A com B é o conjunto formado pelos elementos comuns. Então, os elementos que são comuns entre eles, tá? O que repete, vamos dizer assim, o que repetir nos dois conjuntos, essa é a intersecção. E o símbolo é esse U viradinho aqui, ó. Então, aqui está a notação X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Aí, vamos um exemplo aqui. Conjunto A formado por 1, 2, 3 e 4. Conjunto B formado por 2, 4 e 6. Aí, eu marquei de cores diferentes ali. O que se repete? A intersecção deles é o 2, que repete nos dois conjuntos, e o 4, que repete nos dois conjuntos. Então, o conjunto que vai ser formado da intersecção dos dois conjuntos é os elementos 2 e 4. E aqui, ó, quando a gente for montar um diagrama de Venn, a gente pode montar um diagrama com 2 ou mais conjuntos. Teria aqui como montar com um conjunto C, vamos supor, né? Mas aí a gente pode deixar isso para um exemplo depois. Porque isso aqui é bom escrito. Assim, montado, fica muito difícil de fazer. Mas eu consegui fazer esse aqui. Então, assim, ó. Eu distribuí o que tem no conjunto A. 1, 2, 3 e 4. Tá tudo aqui, ó. Aí, como eles se unem, o conjunto B tem 2, 4 e 6. Nessa união deles aqui, ó, fica a intersecção. Essa união desses dois conjuntos, esse meinho aqui, é o que repete nos dois. Aí eu não preciso repetir os elementos. Eu coloco os elementos do A, e aí quando eu for distribuir os elementos do B, eu enxergo só essa parte aqui de B, ó. Eu enxergo esse círculo aqui. Então, 2 e 4 já está dentro dele. Aí eu só vou acrescentar os 6 aqui. Conseguiram pegar essa aí? Conseguiu entender? Tá. Sim. A diferença entre conjuntos, então. A diferença, então, vamos supor esse primeiro aqui, A menos o B. Isso aí tudo tem no material de vocês, tá? Eu tirei tudo lá da semana
da semana 10, da 10ª semana, que tem toda essa parte aí. Então, A menos o B, eu quero tudo que tem no A e quero tirar os elementos que são compatíveis, né, que tem no B também. Então, vamos por aqui. Conjunto A, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Conjunto B, 2, 4 e 6. Então, o que não tem no B? O 1 e o 3, né? Porque o 2 e 4 tem. Então, se eu quero eliminar os elementos, como é o A menos o B, eu tenho que tirar os elementos que tem no B. Se eu tenho 2 e 4 no B, o meu conjunto A menos B fica 1 e 3. Entenderam essa aí? Ali, aí toda vez que, tipo, for o elemento B, tem que sair e deixar só o que no elemento A. Isso, só os que não são iguais, só os elementos que são diferentes. Porque ele aqui, ó, eu tenho o 2 e o 4, ele se repete no B. Se eu tô tirando o B fora, de dentro de A, só fica o que tem diferente, ó. O 1 e o 3, que é o que não repete lá, ó. Então, o conjunto A menos o B ficou 1 e 3. Entendeu? Entendi, prof. Tá. Agora o inverso. B menos o A. Então, eu quero os elementos que tem no B e que não se repetem no A, né? Então, eu quero tirar fora tudo que tiver repetido lá no A. Então, aqui a anotação, ó, X, tal que X pertence a B e X não pertence a A. Então, o que não pertence a A, olhando os dois conjuntos? Só o 6, né? Porque do conjunto B, o 2 e o 4 repete lá. Então, o 6 é um elemento que só tem no conjunto B. E o que eu queria? B menos o A. Tirar de dentro de B o conjunto A. E o conjunto A é o 2 e 4, ó, porque repete aqui, ó. Então, o meu conjunto B menos A ficou o 6. Somente o 6. Essa parte aí, pode perguntar. Entendi, essa parte eu entendi. Entendeu? Também, prof. Tá. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Esse é esse. Aqui. Bom, aqui tem um conjunto maior, ó. Outro exemplo de um conjunto maior. Então, é aquele primeiro lá que a gente viu. O A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O B, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, vamos ver todas as propriedades. A união, intersecção, o A menos o B menos o A. Então, o que sobrou aqui, ó? Tem algum número que se repete no A e no B? Podem responder. Tem algum número que se repete? Não. Tem. Tem? Tem. Qual? O 1, 2, 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Não. Assim, ó. Eu acho que não. Qual é o número que tu enxerga? Conjunto A e conjunto B. Qual o número que tu enxerga que tem nos dois? Eu tava olhando mais baixo. Fica na sequência, na sua? É, na sequência, é. Então, assim, ó. A intersecção de A com B é um conjunto vazio. O conjunto vazio pode ser representado um círculo cortado
ou ele pode ser representado simplesmente por duas chaves vazias, assim, ó. Então, nesse caso, desses dois conjuntos aqui, como eles são sequência, eu não tenho nenhuma repetição, eu não tenho intersecção entre eles. Eles são dois conjuntos independentes, eles não têm, né, nada aqui que se repete. Compreendeu? Sim. Tá. E aí a união deles fica que nem aquele primeiro exemplo. Eu junto todos os números, né? Então vai ser a sequência de 1 até 15, porque eu tenho que juntar todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B. Aí agora vamos fazer daquele a diferença. Então, a diferença de A menos B. O que vai ser a diferença de A menos B? Todo o conjunto A. Por quê? Porque eu não quero o conjunto B, eu tô excluindo ele. É o A menos o B. Se é menos o B, eu só vou colocar os elementos do conjunto A. Aí, aqui, no outro exemplo, B menos o A. Bom, se eu não quero nenhum elemento do conjunto A, eu estou excluindo ele, então meu B menos o A vai ser todos os elementos do conjunto B. Entenderam? Sim. Sim. Tá. Deixa eu ver aqui. Bom, a aula da 11ª semana foi alguns símbolos que a gente usa na parte de conjuntos, que nem união, aí tem uns exemplos ali, intersecção também tem uns exemplos, diferença também tem, símbolo do conjunto vazio, tem um exemplo ali também. E tem outros que a gente não vai usar agora, mas como eles vinham misturados dentro dos símbolos ali, eu acabei mandando para vocês. Mas, basicamente, para a gente começar os exercícios que vem na semana que vem, essa parte vocês têm que compreender bem. O que é unir os conjuntos, o que é intersecção dos conjuntos, que a intersecção é só os elementos que se repetem, excluir um conjunto do outro, o A menos o B, se eu quero só o A e quero retirar o B, eu não vou colocar os elementos que tem no conjunto B. Se eu quero o contrário, eu quero o B menos o A, eu vou tirar todos os elementos do conjunto A, eu vou deixar só os elementos do conjunto B. Primeiramente, os exercícios que vão ser feitos para a semana que vem são assim: unir os conjuntos, dizer se um elemento pertence ou não pertence dentro de um conjunto. Eu posso botar mais um slide aqui. Eu posso dizer assim, ó. Vou pegar o outro exemplo aqui. Congelado tem. Eu tenho um conjunto A, que vale 1, 2, 3 ali, e um conjunto B, bom, vamos supor que eu tivesse uma questão assim.
0. Eu não vou ter o símbolo de pertence aqui. Eu vou escrever, mas seria o símbolo de pertence, tá? Mas eu vou escrever pertence, 0, pertence. Zero pertence a... Se eu colocasse para vocês assim, coloque pertence ou não pertence ou verdadeiro ou falso nas alternativas abaixo. E eu colocasse aqui para vocês colocarem a resposta. 0 pertence ao conjunto A? Sim ou não? Não. Não. Então, aqui seria F. E nessa? 2 pertence a B? Sim. Não. Não, né? O 2 não pertence ao conjunto B, ó. Não tem 2 lá, ó. F também. E agora? 1 pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B? Sim. Não. Não. Sim. Sim. Pertence aos dois. Sim, ó. O 1 está no A e o 1 também está no B. Então, aqui é verdadeiro. Aí eu vou fazer uma aqui para vocês diferente. Sempre lembrando que o que eu estou escrevendo por extenso aqui vai ser o símbolo, tá? Vai ser o símbolo do Ezinho, aquele lá que eu expliquei lá no começo. Não vai ser escrito assim. Aqui, 2. E agora? O 2 pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B? Não. Não, né? Ele teria que pertencer ao mesmo tempo aos dois conjuntos. Aí, como ele só pertence ao conjunto A, então é falso. É mais ou menos assim, tá? Então, tem que analisar se tivesse dois números. Teria que analisar se os dois números pertenciam aos dois conjuntos ao mesmo tempo, a 3 conjuntos ao mesmo tempo, tá? Então, tem que analisar elemento por elemento. Eu acho que por hoje era isso. Se vocês têm mais alguma pergunta, pode perguntar. Eu não tenho nenhuma pergunta, só. Não? Eu também não. Que bom. Meninas espertas essas. Estão com tudo gravado, então. Sim. Que bom. Então, deixa eu voltar aqui.
Então, era isso. A aula de hoje era mais para fazer uma revisão da nossa parte inicial sobre conjuntos e essa primeira introdução de união, intersecção de conjuntos, para não ficar nenhuma dúvida. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta e compreenderam o que a gente viu até agora, por mim, era isso. Tá bom. Foi muito bom conhecer a senhora, eu não conhecia a senhora ainda. Tá bem. Prazer. Prazer, então. Deixa eu parar de gravar. Tchau, boa noite para vocês. Boa noite. Prof, eu queria só falar uma coisa aqui.